Crónicas pela Igualdade. Uma iniciativa do projeto Igualarte, promovido pela ESDIM e financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano, no âmbito do Eixo 7, Igualdade, gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Hoje temos connosco Paula Monteiro, licenciada em Psicologia Educacional, responsável na ESDIM pela área da Cidadania e Desenvolvimento Social. Nas suas diversas responsabilidades, integra no momento a equipa do Projeto Vera, Vítimas em Rede de Apoio, que no passado dia 3 de junho fez a sessão pública de abertura do Gabinete de Apoio a Vítimas de Violência de Género. Muito obrigada, Paula, por estares aqui connosco e partilhares a tua experiência sobre um projeto que está neste momento em desenvolvimento, que é o Projeto Vera, numa área relacionada com as questões da igualdade de género, particularmente com a violência. Seria importante para nós percebermos as razões de ser deste projeto e o seu ponto de partida. Boa tarde, obrigado também pelo convite. Relativamente ao projeto Vera, exatamente que significa Vítimas em Rede de Apoio, dizer que este projeto teve início e foi, portanto, identificada a sua necessidade no âmbito da rede social da Alstrel, que tem no seu plano de ação exatamente esta área da igualdade de género, em particular as questões de trabalho no âmbito da violência doméstica e, portanto, no passado, em julho do ano passado, efetuámos um diagnóstico mais exaustivo em conjunto com os parceiros da rede, que também anteriormente em sessões que foram desenvolvidas no âmbito do projeto da ESDIM sobre a violência, identificaram realmente esta necessidade no Conselho e, portanto, nesse diagnóstico foram identificados vários dados, fruto quer dos dados que existem em termos legais no âmbito do trabalho desenvolvido pela GNR e também pelo Observatório da Violência, que não particularizavam concretamente as questões da Alstrel e, portanto, no âmbito, em termos da Alstrel, identificámos que o número de denúncias efetuadas junto da GNR, com exceção do ano 2012, que teve uma ligeira, estacionou, teve nos últimos anos um aumento considerável. Por outro lado, também os parceiros e as técnicas que trabalham no atendimento social, nomeadamente parceiros da Câmara Municipal, da Segurança Social, no âmbito da CPCJ e sobretudo e também por via do Centro de Saúde, identificam muitas situações ou detectam situações que evidenciam ou podem indiciar situações de violência, muitas vezes elas que não são, portanto, propriamente assumidas pelas vítimas, mas que pelo tipo de situação, pelos pedidos que são feitos, pelas situações que levam estas utentes a dirigirem-se aos serviços, de facto, alertam os técnicos para estas situações. E, portanto, de todo este trabalho e de toda esta parceria resultou, de facto, a necessidade de podermos desenvolver uma intervenção mais específica e que tenha o foco exatamente nas questões da violência de género. Esta primeira fase do projeto teve como ponto de partida também o envolvimento dos parceiros na criação de uma rede de parceria que respondesse às questões da violência e do apoio a vítimas. Como é que foi esta primeira fase? Portanto, nós desde o projeto iniciou em novembro de 2012, embora tenha sido de facto uma fase de arranque um pouco mais formal e que permitiu à ESDIM também constituir uma equipa de trabalho para o projeto Vera. Em termos da parceria, portanto, em janeiro já de 2013 iniciámos de facto este trabalho alargado com os parceiros, fazendo numa primeira fase alguma apresentação mais genérica do projeto, convidando, que foi aquilo que uma das coisas que realizámos, que já está concluído, foi concluído em maio de 2013, a formação, um conjunto de ações de capacitação que foram abertas a todos os parceiros que integram a rede social da Alstrel, portanto, desde estes que eu já falei, também as juntas de freguesia, IPSS, Centro de Formação, Centro de Emprego, e um conjunto de outros parceiros que, embora não tão próximos da intervenção nesta área social, têm também alguma intervenção no Conselho. Esta formação, portanto, realizou-se num conjunto de 8 dias, portanto, no total de 48 horas,
e abrangeu temas como a questão do atendimento específico a vítimas de violência, as questões que dizem respeito à avaliação de risco, também as questões que têm a ver com o impacto da violência nas vítimas e as estratégias possíveis de intervenção. Outra área que respeita aos direitos específicos das vítimas de violência, que estão consagrados na legislação, e também a questão que diz respeito aos recursos existentes no âmbito da intervenção ao nível da violência. Portanto, esta primeira fase de formação foi fundamental, no sentido de capacitar os vários parceiros, de compreender também o próprio fenómeno da violência, que tem uma complexidade que implica um conjunto de dimensões de trabalho que são também muito específicas e de alguma complexidade, como eu já disse. E tentar perceber também o papel que cada um dos parceiros, tendo em conta as funções que desempenha, aquilo que são as suas obrigações legais, pode e deve também poder disponibilizar para esta intervenção na área da violência. O Gabinete de Apoio à Vítima, portanto, como foi dito, fizemos ontem, dia 3, a abertura pública para fazermos a abertura formal deste gabinete. Tem uma equipa técnica específica e cujo objetivo será desenvolver uma intervenção especializada ao nível da violência, porque são aqui várias as questões que têm que ser tidas em conta. Desde fazer o diagnóstico mais específico da situação de violência, perceber há quanto tempo, de que tipo de violência estamos a falar, se estamos a falar de violência física, se estamos a falar de violência psicológica, portanto, um conjunto de dimensões, porque muitas vezes não é só a violência física que existe e muitas vezes também as outras dimensões da violência têm também um impacto muito forte nas vítimas e, portanto, levam também a alguma destruturação e é preciso compreender isso. Fazer também aquilo que é a avaliação de risco, que é fundamental para poder traçar com as vítimas um plano de segurança que acautele, de facto, estas questões da segurança portanto, e do risco que está inerente, porque nós sabemos também na comunicação social cada vez mais são as situações que levam, de facto, ao homicídio e, portanto, há um conjunto de situações que têm, de facto, de ser cauteladas e trabalhadas com as vítimas. E depois um outro nível, o nível do acompanhamento mais psicossocial, no sentido de trabalhar também as várias dimensões, desde as questões da empregabilidade, porque muitas vezes há situações também de dependência económica, que leva a que as vítimas não possam também sair, as questões das questões psicológicas, porque muitas vezes também há outras situações em que as vítimas até podem ter independência económica e serem pessoas com alguma afirmação profissional e social, mas depois há outras questões ao nível afetivo que têm que também ser trabalhadas e que tem que se trabalhar todas essas questões. Em termos, portanto, deste processo, esta equipa vai fazer este trabalho mais especializado, embora há depois outras questões, portanto, ao nível da formação, da empregabilidade, as questões da habitação e, como tal, há aqui, de facto, a necessidade de trabalhar uma rede de parceria. Nós estamos neste projeto, portanto, que é promovido pela ESDIM, contamos com a parceria formal do município de Alstrel, que tem sido um parceiro fundamental ao nosso trabalho, quer pela cedência do espaço onde vamos estar a funcionar no gabinete, funciona no edifício da Câmara Municipal, na parte de baixo. Vamos ter um contacto telefónico também disponível, que é o 93-295-0015, e vamos ter também um e-mail específico para o gabinete, que é gabinete.vera@esdim.pt. Portanto, estes são os contactos do gabinete, mas, portanto, há também um conjunto de parceiros com os quais é fundamental trabalhar. Portanto, neste momento podemos dizer que houve todo um trabalho de parceria, de encontrar uma linguagem comum para responder às questões da violência de género, uma linguagem, uma articulação, o saber do que é que se está a falar quando estão em caso de situações de violência e temos um gabinete a funcionar. E já estão os contactos aqui deixados para quem quiser poder recorrer a eles. Qual é a área de abrangência deste gabinete? Ele tem alguma especificidade ou não?
Portanto, este gabinete foi criado nesta fase, portanto, e está sediado no Concelho de Aljustrel. De qualquer modo, e até por tendo em conta a legislação específica que legisla, portanto, estes gabinetes, nós podemos e devemos atender qualquer vítima da área de abrangência ou de outra área que quer se dirija pelo seu próprio pé, quer por encaminhamento de algum outro serviço, de algum concelho limítrofe. Portanto, o atendimento pode ser direto, uma pessoa pode se dirigir ao gabinete. Exatamente. Ou por conhecimento de uma situação para qualquer esclarecimento, ou pode simplesmente ir lá e colocar a sua situação. Exatamente. Há outro tipo de encaminhamentos também para o gabinete? Exatamente, portanto, poderá ser efetuado por qualquer entidade do território, por via das redes, das câmaras, da Segurança Social. Pode haver um encaminhamento, ou até da GNR, ou portanto, qualquer entidade que esteja de facto no atendimento e que detecte e sinalize essas situações. Obviamente que, havendo o acordo das vítimas e havendo a sua vontade expressa, poderá ser encaminhado e articulado de uma forma mais próxima connosco. Muito obrigada, Paula, por ter estado aqui connosco a apresentar o projeto. Crónicas pela Igualdade tem o apoio da Rádio Castrense, Rádio Singa, TLA Rádio, Rádio Voz da Planície e Rádio Pax.